Eu estou bem e pronta para mais uma aula da nossa revista Primários da CPAD. Nós estamos na nossa aula 9, que diz assim, Indo ao Egito. Essa revista, nós estudamos a vida de José. E o tema dessa revista é Conhecendo a História do Filho que Escolheu Fazer o que é Certo. Então, a vida de José é linda e nós estamos aprendendo muito com as atitudes de José. Vamos lá? A memória em ação, o texto para decorar dessa semana está em Romanos 12 e 2. E ele diz assim: Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Mais uma vez, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança a mente de vocês. Então, nós aprendemos que Deus não quer que a gente seja igual às pessoas comuns, que simplesmente fazem o que querem. Que eu quero ser assim porque eu sou desse jeito, eu sou teimosa mesmo, ou eu sou brigão mesmo. Não, Deus quer transformar a nossa mente. Ou seja, Ele quer que a gente seja cada dia melhor. Então, nós precisamos aprender a ter a mente mudada, transformada, para melhor, sempre, né? Então, a nossa leitura bíblica, a história de José, está em Gênesis, o capítulo 42. Eu vou ler do 1 ao 8, que é a introdução da nossa história. Vamos lá? Gênesis, primeiro livro da Bíblia. O capítulo 42 diz assim: Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: Por que estáis olhando um para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia, para que não suceda porventura algum desastre. Assim, entre os que iam lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu, porém mostrou-se estranho para com eles. Falou asperamente e disse-lhe, de onde vindes? E eles disseram, da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Vou ler o 9 também. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido dele e disse-lhe, vós sois espias e vieste para ver a fraqueza da terra. Então, nesse texto, nós entendemos o início da nossa história de hoje. Lá na terra de Canaã, que é o lugar onde a família de José morava, teve uma grande fome. Lembra do sonho que José vai interpretar do faraó, que era 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras? Isso mostrava que eram 7 anos de fartura e depois de muita fome. E chegou o tempo da fome. Mas José, que era o governador, ele estava administrando o Egito. Então ele guardou bastante, estocou muita comida, muito mantimento para que todos pudessem ir até o Egito e comprar alimento. E os irmãos dele que tinham vendido, tinham colocado naquele poço, toda aquela situação horrível que ele viu, esses mesmos irmãos vão para o Egito para comprar alimento, porque lá em Canaã havia fome. Então, quando os 10 irmãos dele chegam lá para comprar alimento, eles se prostram diante de José, eles se abaixam. E aí ele lembra daqueles sonhos que ele tinha lá quando ele era novinho, que ele falava, olha, tinha
Foram 2 sonhos que mostravam que todos da casa dele estavam prostrados diante dele. Olha só, tudo aquilo estava se cumprindo. E aqueles irmãos que riam dele, que não acreditavam nesses sonhos, estavam lá prostrados diante do governador do Egito, que era José. José reconheceu quem eram os irmãos, mas os irmãos não entenderam, não perceberam que era José. Então José fala: olha, vocês são espias, cadê a família de vocês? Aí eles: não, nós somos 10 irmãos, na verdade 12. Um está em casa, o outro sumiu e nós viemos aqui buscar mantimento. Ah, então para provar que vocês não estão mentindo, vocês vão ter que buscar esse outro irmão, que era Benjamim, que estava lá com o pai deles, Jacó. E ainda ele manda que os empregados dele, José manda, coloquem o dinheiro deles de volta nos sacos de mantimento e eles voltam para a casa deles, levando o mantimento. E ainda quando vai abrir os sacos com os mantimentos, vê lá que estava o dinheiro, ou seja, tudo que eles pagaram para comprar o mantimento, José devolve. E eles ficam: nossa, o que será que Deus está fazendo? Que coisa é essa? Nós vamos ter que voltar lá buscar Benjamim. O nosso pai não vai deixar porque José já sumiu. E agora, o que será que o governador do Egito está pensando de nós? E foi assim, gente, essa enorme confusão, porque José queria saber se eles tinham realmente se arrependido de tudo que fizeram contra ele mesmo. E eles já estavam diferentes, eles já estavam pensando no pai, que ia ficar triste, pensando em Benjamim, que ia ter que vir para o Egito. Eles já estavam com o coração transformado. E é isso que o nosso versículo falava, né? Mesmo que eles tinham tido aquela atitude horrível de vender o próprio irmão, agora eles já estavam pensativos, pensando naquilo que poderia causar na vida deles, eles terem vendido José. Gente, essa nossa história acaba aqui. O que será que vai acontecer? O que será que o pai deles vai achar de ter que levar Benjamim lá para o Egito? O que ele vai achar que José, o governador, devolveu o dinheiro deles? Então, tudo isso vai ficar para a nossa próxima semana. Será que José vai reencontrar seu pai, sua família? Então, tudo isso na nossa próxima semana, na nossa próxima aula. Não percam. Mas, o que a gente já aprendeu? Que nós precisamos esperar a vontade de Deus. Olha aqueles sonhos que ele teve, que ninguém entendia, que por causa desses sonhos os irmãos tinham raiva dele. Tudo isso foi se cumprindo, porque Deus, ele cumpre tudo aquilo que ele fala. E ainda ele pode transformar as nossas vidas. Aqueles irmãos que fizeram coisas horríveis, mas para José agora também vão ter a oportunidade de se retratar, de encontrar de novo, quem sabe pedir desculpa. Eles ainda não sabem quem é José, mas na nossa próxima aula nós vamos descobrir. E nós precisamos aprender também com Jesus. Olha só, Jesus sofreu muitas coisas para nos salvar, mas mesmo assim ele não desistiu, porque ele tinha um plano maior, que era salvar-nos, tirar os pecados. E José, olha só, ele também estava cumprindo um plano. Ele estava dando mantimento para as pessoas. Se ele não estivesse no Egito, lá naquela situação, na cadeia, ele não ia ter essa oportunidade de estar diante do faraó e ser um administrador muito bom, que estoca a comida e que todos ao redor, todos os outros povos ao redor do Egito podiam comprar o alimento. Então Deus tem um propósito em todas as coisas. E na vida de José foi assim, ele esperou pacientemente todas as coisas acontecerem. E estão acontecendo. E vai ficar tudo bem. Nós temos que aguardar, né, a nossa próxima aula, aula 10, não perca. E antes disso, vamos orar e agradecer a Jesus por essa aula. Senhor Jesus, muito obrigada por essa aula, que nós aprendemos mais um pouquinho da vida de José. Nos ajuda a ter esse coração,
que perdoa, ter esse coração que espera a sua vontade. Nos ajuda a ter a mente sempre transformada, mudando para melhor. Fica conosco, abençoa a nossa igreja e a nossa família. Em nome de Jesus, amém. Então, fiquem com Deus. Essa foi a nossa aula 9, indo ao Egito. Tchau, tchau.